A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 2 e versículo de número 25 ao 32, que vai nos dizer assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Simeão tinha uma promessa. O próprio Deus havia revelado que ele não passaria para a morte sem antes ver o Cristo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que receberam revelações. O Espírito Santo tem te mostrado algumas coisas que ele vai fazer, porém, você tem olhado para as circunstâncias, você tem olhado para os dias passando, para os anos, para os meses, e você pensa: eu vou morrer sem ver esta promessa se cumprindo. Eu vou morrer sem ver esta palavra de Deus acontecendo na minha vida. E Deus me trouxe aqui para lhe dizer que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque Deus quer que você contemple com seus olhos físicos aquilo que ele te prometeu. Declare comigo: os meus olhos vão contemplar a promessa de Deus se cumprindo. Os meus olhos vão contemplar a promessa de Deus se cumprindo. Por mais que você esteja passando por adversidades, por mais que todo, humanamente falando, seja contrário para que você não viva o propósito de Deus, para que a palavra que Deus revelou sobre a sua vida não se cumpra, eu quero lhe dizer que Deus não trabalha com situações favoráveis. E ele pega aquilo que é adverso e transforma em milagre. E transforma em resposta. Simeão tinha uma revelação do Espírito Santo. E eu estou conversando com pessoas aqui que você tem o Espírito Santo na sua vida. E você tem a revelação do Espírito Santo. Deus já falou contigo. Deus já te mostrou, já confirmou, testificou. E ele está dizendo: está chegando o tempo do cumprimento da minha palavra. Ramam Churabacandaraia. Você vai ver se cumprindo o que eu falei. Simeão não somente viu a Jesus, mas ele pegou Jesus no seu colo. O Senhor está dizendo: vai ser muito além do que você pensa. Vai ser muito além do que você imagina. Muitas vezes, irmãos, nós aguardamos a promessa de Deus. Nós aguardamos aquilo que Deus falou e pensamos que vai ser somente aquilo. Mas Deus está dizendo: eu vou surpreender o seu coração. Nós servimos a um Deus, irmãos, que gosta de fazer surpresa. Gosta de nos entregar além do que pedimos, pensamos, imaginamos. Você está imaginando, Ribeão Tirabaia, que Deus vai fazer algo e Deus está dizendo: eu vou fazer maior. Eu vou fazer melhor. Declare comigo: o meu Deus tem surpresa para o meu coração e não tardará. Oh, glória, isso é profético, irmãos, é mistério. O meu Deus tem surpresa para o meu coração e não tardará. Este homem tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, ou seja, ele tinha a revelação. Deus estava com ele. Se Deus está contigo, você não precisa se preocupar com nada. Não precisa se inquietar com o cumprimento da palavra que Deus falou. Tem muita gente que adoece, irmãos. Recebe uma revelação, recebe uma palavra de Deus, mas fica tão ansioso, tão ansiosa, querendo cumprir o que Deus falou, querendo fazer acontecer a promessa de Deus, que acaba adoecendo. Só que Simeão aguardou. E o Senhor está dizendo: aguarde, é tempo de aguardar. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouviu o clamor daquele que esperou pacientemente. Nós precisamos aguardar, irmãos. Nós precisamos esperar aquela promessa que Deus nos fez se cumprir e não tentar fazer acontecer o que Deus nos falou. Simeão aguardava a consolação de Israel. Ele esperava a promessa de Deus acontecer na vida dele. Quando você espera em Deus, você não perde tempo. Quando você espera em Deus, você não fica frustrado. Tem muitas pessoas, irmãos, que esperam em Deus e ficam com medo. E se não acontecer?
E se eu sonhar e projetar e não se cumprir, Deus está dizendo, eu não sou menino. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, só aguarde. As coisas não acontecem no teu tempo. As coisas não acontecem conforme aquilo que você pensa, mas elas acontecem conforme a palavra de Deus. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que as coisas acontecem conforme a palavra dele. Eu sirvo a um Deus que as coisas acontecem conforme a palavra dele. O tempo de Deus é diferente do seu. O Senhor trouxe a revelação aqui, o Espírito Santo trouxe a revelação para Simeão. E a Bíblia vai nos dizer que ele, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Ou seja, ele estava ligado, ele estava atento, ele estava sensível. Para ver o cumprimento da promessa de Deus, é necessário você continuar na posição. É necessário você continuar orando. É necessário você continuar buscando. Você observa que ele foi movido pelo Espírito. O Espírito Santo estava sobre ele porque ele foi alguém que no meio do caminho não se perdeu, mas aguardou pacientemente. Aguardou na promessa de Deus. Tem muita gente que tem a ideia errônea de pensar que quem tem promessa de Deus não vai morrer. Quem tem promessa de Deus não vai passar por adversidades. Quem tem promessa de Deus vai ver se cumprindo a palavra de Deus com facilidade. Mas não é assim. Você tem que aguardar, você tem que continuar na posição para ver o cumprimento do que Deus te falou. Se você sair da posição, você não pode cobrar de Deus o cumprimento da palavra que ele lançou sobre a sua vida, porque Deus lança a palavra, porém nós nos posicionamos. Simeão estava posicionado. O Senhor está falando com pessoas aqui de maneira muito clara, dizendo posicione-se. Não saia da posição. Eu sei que o tempo da espera é fadigante. Eu sei que o tempo da espera é realmente angustiante. Porém, o Senhor está dizendo, não ceda. Continue firme. Simeão continuou firme. Simeão continuou aguardando. Declare comigo, eu vou continuar aguardando. Eu vou continuar firme. E a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Eu vou continuar aguardando, eu vou continuar firme. E a palavra de Deus vai se cumprir na minha vida. Você observa que quando ele foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo, foi no dia em que José e Maria levaram Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Você vê que quem tem a revelação, irmãos, do Espírito Santo não fica enganado. No dia exato que José, Maria e Jesus estaria no templo, Simeão foi movido para estar no lugar certo, na hora certa, para ver o cumprimento da palavra de Deus. Quem move você é o Espírito Santo, por isso não esqueça da sua dependência. Você é dependente. Não dos homens, não das circunstâncias, não de milagres, mas da palavra de Deus. Daquilo que Deus falou, do Deus que guia a sua vida. Você tem que depender de Deus. Porque se Simeão não estivesse conectado com Deus, se Simeão não estivesse guardando a palavra do Senhor e aguardando na promessa de Deus, na posição, ele não ouviria a voz do Espírito Santo. Ele não teria o direcionamento. Você observa que Deus faz tudo perfeito. Ele coloca tudo no lugar. Ele organiza tudo como tem que ser. Então não se preocupe. Não se inquiete com o cumprimento da promessa. Não se inquiete com o cumprimento da palavra. Se Deus falou, tá falado. Só descansa. Só aguarda. Só confia. Porque aquele que iniciou a obra vai trazer a conclusão da mesma. Deus não deixa a obra pela metade. Tem pessoas aqui que entraram com o coração aflito porque você tem promessa. Deus já lançou palavras na sua vida, mas hoje o cenário é contrário, o tempo está passando. E você está pensando que a promessa não vai se cumprir. E você está achando que Deus até errou o endereço quando ele falou contigo, mas ele está dizendo, não. Eu estou te ensinando que nada é no teu tempo, tudo é no meu. Você só tem que aguardar. Simeão tinha uma promessa, mas ele não poderia, irmãos, trazer o cumprimento a essa promessa. Quando você tem uma promessa, você entende. Eu fico na posição, mas quem traz o cumprimento da promessa, quem traz o cumprimento da palavra é o meu Deus. É o meu Deus quem traz a resposta que eu preciso. É o meu Deus quem traz a restauração que eu preciso. É o meu Deus quem faz o milagre acontecer. Eu só me posiciono. Declare comigo, eu vou me posicionar todos os dias até a palavra de Deus se cumprir na minha vida. Eu vou me posicionar todos os dias até a palavra de Deus se cumprir na minha vida. É posicionamento que você precisa ter. Porque depois que a palavra se cumpre, irmãos, é mais fácil a gente estar posicionado. Mas quando estamos na frustração, quando estamos vendo os dias passando,
Nós somos tentados a deixar de lado, a parar de crer, a parar de confiar, a parar de descansar no Senhor. Ele está dizendo: não deixe a sua fé de lado. Continue firme para ver o cumprimento da minha palavra. Simeão contemplou, versículo 28. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Você observa aqui de maneira muito clara que Simeão disse: agora, não somente eu contemplei, mas eu estou pegando, eu estou tocando, está sendo além do que eu pensei, está sendo além do que eu imaginei. Eu estou preparado para poder ir. Pode me despedir em paz, Senhor, porque o cumprimento da tua palavra aconteceu. Irmãos, Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você perecer se você continuar na posição. Ele está dizendo para você: eu vou fazer a promessa se cumprir antes de você morrer. Eu não vou deixar a morte chegar primeiro, para depois a promessa se cumprir e você não está nem aqui para ver. Eu vou alegrar o teu coração com o cumprimento de palavras que eu lancei sobre a tua família, sobre a tua parentela, sobre a tua saúde. Eu vou alegrar você. Deus tem uma palavra que, humanamente falando, é impossível na sua vida, não é verdade? E você entrou aqui pensando muitas vezes em deixar para lá. Porque quando a gente vê o tempo passar, irmãos, a gente não quer mais nem falar nisso. Quando a gente vê o tempo passar e as coisas não acontecerem, as frustrações tentam tomar conta do nosso coração. Talvez é exatamente isso que está acontecendo com você. A frustração está tentando tomar conta do seu coração. Mas o Senhor está dizendo: a sua fé precisa ser maior do que as circunstâncias. A sua fé não pode estar firmada naquilo que ainda não aconteceu. A sua fé precisa estar firmada naquele que é todo-poderoso. E você tem que lembrar diariamente: eu vou ficar na posição porque eu quero ver acontecer o que Deus me disse. Se eu sair da posição, prejuízo é para mim. Ei, se você sair da posição, prejuízo é para você. Porque Deus continua sendo Deus independente do nosso posicionamento, irmãos. Somos nós que dependemos dele. E era isso que Simeão tinha em mente. Ele dependia do Senhor. O Espírito Santo estava nele. E ele não deixou, irmãos, a chama daquela revelação ser apagada. Ele não deixou o tempo, fazer com que a fé dele viesse a ser paralisada. Mas ele continuou confiando e por isso os olhos dele contemplaram. E não somente isso, ele pegou, ele segurou. Se você ficar na posição, os teus olhos vão contemplar a salvação. Você vai tocar no seu milagre. Você vai ver o Senhor fazendo o impossível acontecendo diante dos teus olhos. Você não vai morrer agora, minha irmã. Você não vai morrer agora, meu irmão, se você continuar na posição. Deus tem vida para você e cumprimento de palavra. Declare comigo: eu vou continuar na posição todos os dias da minha vida. Eu vou continuar na posição todos os dias da minha vida. Só vive resposta, só vive milagre, só tem testemunho para contar quem se posiciona e não sai da posição, independente das circunstâncias. Independente daquilo que é contrário, Deus continua sendo Deus. Independente das adversidades, o Senhor está dizendo para você através dessa palavra: eu vou cumprir a minha palavra. O Senhor vela sobre aquilo que Ele prometeu, mesmo que tudo seja contrário. Eu só confio, eu só descanso, eu só aguardo. Porque quem traz o cumprimento para a promessa é Deus. Quem faz a palavra se concretizar não sou eu. Não é você, meu irmão e minha irmã, com a força do seu braço. Não são as circunstâncias favoráveis que fazem a palavra de Deus se cumprir, mas é Ele, é o querer dEle. Só esteja sensível, só esteja atento à voz de Deus, porque no momento certo Ele marcará encontro. Você não precisa forçar nada. No tempo certo teu milagre vai chegar. Deus sabe onde te encontrar, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe onde está o seu milagre, Deus sabe qual a porta vai abrir. Deus está dizendo: só descansa, irmãos. O Senhor quer que a gente aprenda a descansar. O Senhor quer que a gente aprenda a confiar, a ter fé. Declare comigo: eu vou descansar, eu vou confiar e vou ter fé. Eu vou descansar, eu vou confiar e vou ter fé. Quando Deus te faz promessas, quando Deus fala que vai fazer algumas coisas impossíveis na sua vida, você tem a sua fé provada muitas vezes, mas você não se apega ao cenário contrário. Você não se apega àquilo que, humanamente falando, é impossível de acontecer, mas você se apega à palavra. Deus está te ensinando a exercitar a sua fé.
Deus está te ensinando a acreditar na palavra dele. Simeão contemplou. Por isso nós vemos aqui o cântico de Simeão. Porque ele cantou, porque ele viu o cumprimento da palavra. Porque aquilo que era impossível, humanamente falando, aos olhos de Simeão, aconteceu. Ele não somente viu, mas ele tocou no milagre. Mas ele, rabacandaraia, louvou ao Senhor. Porque Deus tudo que fala, ele cumpre. Só se posicione. Simeão estava na posição e, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. Foi ao lugar onde Jesus estava para ver o cumprimento da palavra que Deus havia revelado para ele. Se você estiver na posição, Deus vai te revelar o que precisa ser feito e o seu milagre vai acontecer. Não saia da posição. Seja como Simeão, alguém que persevera até o fim, pois a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Declare comigo: eu vou perseverar até o fim. Eu vou perseverar até o fim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que o Senhor vela sobre a tua palavra para a cumprir, Pai. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça improvável, os teus filhos precisam continuar posicionados como Simeão. Simeão não saiu da posição, Senhor, mas ele continuou crendo, mas ele continuou confiando, ele continuou aguardando até o tempo do cumprimento da tua palavra, a qual ele viu acontecendo. Eu creio que os nossos olhos contemplarão o milagre. Tira de nós, Pai, toda a incredulidade. Tira de nós, meu Senhor, todo o cansaço que quer nos parar, que quer nos fazer desistir de esperar, porque esperar não é fácil, mas o Senhor trouxe o teu filho, a tua filha aqui para dizer para ele e para ela que é necessário aguardar. Quem aguarda em Deus, quem não sai da posição, rabacante, urabaia, vê o milagre se concretizando. Deus, eu creio que pessoas que estão me ouvindo agora contemplarão o milagre, contemplarão a resposta, porque elas vão perseverar como Simeão perseverou. Elas vão continuar na posição mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas, mesmo que humanamente falando tudo seja impossível, Pai. Eu creio que o teu filho, a tua filha continuará posicionado, continuará posicionada, porque aquele que fez a promessa, aquele que falou, aquele que revelou é fiel. Rasturiante, o candarabacandarasto. O Senhor está dizendo para você hoje: continue, porque eu sou fiel. Continue, porque eu não perco batalha. Continue, porque eu estou no controle. A ordem de Deus para você hoje é avance, é continue crendo, é continue com fé, porque a palavra de Deus vai se cumprir, mesmo que humanamente falando seja impossível. Deus vai fazer a palavra dele se concretizar e o nome dele será glorificado. Deus, eu creio, meu Senhor, que o teu nome será glorificado. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor fará o impossível acontecer. Eu creio, meu Senhor, que coisas extraordinárias acontecerão a partir de agora, porque o teu filho e a tua filha continuarão crendo, continuarão perseverando, e os olhos deles contemplarão, as mãos deles tocará. O Senhor fará além, Pai amado, do que eles pensam, imaginam, até mesmo sonha. O milagre acontecerá e o teu nome será glorificado. Pai, nunca vi ninguém esperar em ti ficar frustrado. Teu filho, tua filha não vai ficar, porque o Senhor vai fazer milagre. Que eles só continuem na posição, crendo e confiando, porque o teu tempo está chegando, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado.
abençoado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Senhor. Que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo. E que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Simeão viu o cumprimento da revelação que ele recebeu, você também verá. Você não vai descer a sepultura sem antes ver Deus cumprir aquilo que ele te falou. Só continue na posição, só continue crendo, confiando, porque aquele que te fez a promessa, aquele que trouxe a revelação para a sua vida, é fiel para fazer o cumprimento da mesma acontecer. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.